Olá, queridos alunos, estamos dando continuidade às nossas trilhas. Chegamos na trilha número 7, no modelo F5, que compõe novembro e dezembro. Foi uma longa caminhada, com muitas dificuldades, mas nós estamos chegando aqui, né, continuando no ensino remoto, estamos chegando ao final do ano e dando continuidade ao nosso conteúdo. Então, nós estaremos nessa trilha falando sobre citologia, finalizando citologia com núcleo, e vamos também entrar no conteúdo, né, de divisão celular. Convido vocês para mais essa caminhada, novos conhecimentos, e vamos que vamos, sem desanimar, né, e vai dar tudo certo. Nós vamos dar início, né, ao estudo do núcleo. No primeiro momento, vamos entender que ele é delimitado por um envoltório nuclear e que esse envoltório nuclear tem uma comunicação com o citoplasma através de poros. Então, vocês podem observar esse envoltório nuclear é a carioteca, aqui nesse esquema. Nessa carioteca estão os poros. Nós encontramos a cromatina, que é o material genético que nós vamos estudar. Essa estrutura como um círculo, né, escura é o nucleolo, e nós temos todo esse preenchimento aqui feito, né, constituída de algumas substâncias que vão preencher esse núcleo, que é chamado suco nuclear, cariolinfa ou nucleoplasma. É a mesma relação que tinha no citoplasma e citossol. E como funções, né, o núcleo é o centro de controle, ele armazena as informações genéticas, e esse núcleo tem uma relação direta com a regeneração celular, porque através da divisão celular ele propõe, né, ele tem a possibilidade de promover a formação de novas células. Nós vamos então agora falar dos componentes do núcleo. Primeiro, né, o nucleoplasma, o suco nuclear, o cariolinfo, ele vai preencher aquela parte interna do núcleo. Então, é uma região fluida do núcleo onde fica mergulhado o material genético. A carioteca, com membrana nuclear, é uma membrana dupla e lipoproteica que envolve o núcleo. Vamos falar agora um pouquinho do nucleolo. Então, no interior do núcleo, há geralmente uma ou mais estruturas globulares densas que são denominadas de nucleolos. Esse nucleolo ele é constituído de uma aglomeração de muitos ribossomos em processo de formação. E esse nucleolo ele não apresenta uma membrana envolvente, por isso que muitas vezes é difícil de identificar. Todas essas estruturas que nós estamos falando, né, que está aqui no slide, nós vamos verificar com facilidade no núcleo interfásico, ou seja, quando a célula não está se dividindo. Então, esse nucleolo é uma estrutura dinâmica. Ao mesmo tempo que o material ribossômico sai do núcleo para o citoplasma, onde constitui os ribossomos, a região cromossômica que forma o nucleolo produz mais material ribossômico, que repõe o que vai para o citoplasma. Então, ele é um corpúsculo, né, feito de RNA ribossômico e proteínas. Vai ocorrer intensa síntese de RNA ribossômico e que está diretamente relacionado, como eu já falei, com a fabricação de ribossomos. O material genético é o DNA e as proteínas, e aí nós identificamos, né, como uma chamada de cromatina, como foi apresentado lá no esquema anterior, e essa cromatina ela pode ter alguns aspectos. Esse DNA ele pode estar descondensado, típico do núcleo interfásico, e aí muitas vezes, em alguns autores, é chamado de cromonema, então ele está desespiralizado. Quando ele começa a se espiralizar, ficando mais condensado, nós vamos chamar de cromossomo. Então, são bastões grossos e curtos, formados por DNA condensado, tipos da célula em divisão celular. Então, é bom entender. Célula em interfase, ou núcleo interfásico, o DNA está descondensado. E aí é chamado de cromonema. Célula em que entra em divisão celular, o DNA está muito condensado e é chamado de cromossomo.
Bom, então agora eu vou trazer alguns conceitos importantes, né, desse estudo do núcleo e principalmente quando vocês entrarem em genética no próximo ano. Bom, primeira coisa, a gente tem que saber o número de cromossomos das células. Então, as células somáticas, que são todas as nossas células, exceto os gametas, apresentam 46 cromossomos, então eles estão aos pares. São 23 e, estando aos pares, ao todo são 46 cromossomos. Então, 23 pares. As células gaméticas, de espermatozoide e óvulo, apresentam metade do número de cromossomos. Então, são 23 cromossomos, não estão aos pares. Esse é o primeiro ponto importante para que vocês entendam. Quando nós falamos de células somáticas, são todas as células, exceto os gametas. E essas células somáticas nós chamamos de diploide, apresentam 46 cromossomos, também chamadas de 2N. As células gaméticas, espermatozoide e óvulos, falando aqui da espécie humana, são chamadas de haploides e apresentam 23 cromossomos. Então, vamos entender agora, a partir do que eu falei, o que é um cromossomo homólogo. Cromossomo semelhante no tamanho, na forma e nos genes que apresenta. Então, cromossomo homólogo são aqueles cromossomos que estão aos pares, ou seja, cromossomos homólogos serão de células somáticas, células diploides. Genes alelos, genes relacionados à mesma característica que estão em regiões correspondentes de cromossomos homólogos. Então, eu tenho os cromossomos, dentro desses cromossomos estão os genes, e se esse gene aqui é para a cor dos olhos, vamos supor, o outro gene alelo, que está no outro cromossomo homólogo, também será para a cor dos olhos. Isso não significa dizer que eles são iguais, mas para a mesma característica. Eu já antecipei, mas trazendo aqui célula haploide, célula que apresenta apenas um cromossomo de cada tipo. Então, gametas humanos, espermatozoide e óvulo, apresenta 23 cromossomos, não formam pares. Então, as células haploides não apresentam cromossomos homólogos. Célula diploide, célula que apresenta 2 cromossomos de cada tipo, ou seja, apresenta pares de cromossomos homólogos, células somáticas. Então, nesse esquema, nós podemos entender melhor. Então, o espermatozoide, uma célula gamética, que nós chamamos de haploide, ou também de N, apresenta 23 cromossomos. O óvulo, uma célula haploide, N, apresenta 23 cromossomos. Então, no momento em que há fecundação, um espermatozoide e um óvulo, esse espermatozoide vai fecundar esse óvulo, né? Então, espermatozoide, né, de origem paterna, o óvulo de origem materna. Quando você tem a fecundação, essa primeira célula que é formada, chamada ovozigoto, ela vai receber 23 cromossomos do espermatozoide mais 23 do óvulo. Esses cromossomos vão ficar, né, emparelhados, vão ficar aos pares e ao todo, essa nova célula apresenta 46 cromossomos. Então, no espermatozoide e no óvulo, nós tínhamos o quê? Cromossomos que nós chamamos de heterólogos, não estavam aos pares. Quando tem a fecundação, essa nova célula ovozigoto apresenta cromossomos homólogos, eles estão agora aos pares. Então, eu recebo uma carga genética paterna e uma carga genética materna. E dentro desses cromossomos homólogos, eu estou recebendo as informações e aqui tem os genes alelos. Gene que veio por parte da mãe e gene que veio por parte do pai. Então, essa célula ovozigoto, né? Imagina bem, teve a fecundação e depois de 9 meses nasce um bebê, certo? Dessa primeira célula, que entra em processos de divisões celulares, que nós vamos entrar agora no conteúdo de divisões celulares, então você tem aí divisões celulares acontecendo, né, de uma maneira assim bem, vamos dizer, muito intensa. E através dessas divisões celulares, que nós chamamos de mitose, é um tipo de divisão celular, nós vamos o quê? Constituindo esse novo indivíduo.
E todas essas células que vão se dividindo, que vão sendo formadas, são células diploides, que apresentam 46 cromossomos. Então, depois nós vamos entender no outro tipo de divisão celular, que é a meiose, que é justamente para a formação dos gametas. Mas todas as... Um outro esquema aqui também para que vocês possam entender bem isso tudo que nós estamos falando. Então, está representando aqui, né, o pai, vamos supor assim, e a mãe, né? Então, tem um espermatozoide de origem paterna e um óvulo de origem materna. Então, esse espermatozoide, ele sofreu um processo de divisão celular chamado meiose. Então, ele tem 23 cromossomos e o óvulo tem 23 cromossomos. Há a fecundação. A partir da fecundação, forma a primeira célula ovozigoto, que tem 46 cromossomos. E a partir de várias mitoses, que são divisões celulares, que nós vamos entender como ocorre, vai tendo o quê? A constituição do indivíduo. Então, todas as células desse indivíduo terá 46 cromossomos, com exceção do espermatozoide e do óvulo, né? Dependendo se for sexo masculino ou sexo feminino. Então, aqui nós estamos demonstrando aqui duas divisões celulares. Tem a mitose, que é a sucessão após a formação, e que a mitose ocorre de uma maneira contínua, e outro processo de divisão celular que nós vamos entender, que é a meiose, que é justamente a produção dos gametas, e essa meiose faz com que ele tenha metade do número de cromossomos. Vamos entrar agora no estudo do ciclo celular. Então, primeiro entendendo o que seria um ciclo celular. Então, é o período, né, que vai do surgimento de uma célula por divisão até que a própria célula se divida. Esse ciclo costuma ser dividido em duas etapas, que é a interfase e a divisão celular. Então, quando nós falamos na interfase, significa o período que antecede uma divisão celular. Então, todo esse ciclo, nós estamos falando de um momento em que a célula não está se dividindo, que eu chamo de interfase, e quando a célula entra em divisão celular, que eu vou chamar de um tipo de divisão, que é a mitose. Então, vamos ler aqui no slide. Na interfase, o núcleo das células apresenta carioteca, nucleoplasma, nucleolo e cromatina característicos. São os constituintes do núcleo interfase, onde eu consigo visualizar todas as estruturas. E também, nesse momento, né, em que a célula não está se dividindo, vai ocorrer intensa atividade celular e síntese do RNA. Esse esquema aqui, vocês começam a ter uma ideia, né, das duas fases que compõem esse ciclo celular. Então, nós temos a interfase, ou intérfase, como era chamado anteriormente, em que ela é dividida são denominadas G1, S e G2. Olhando, né, para esse esquema, vocês percebem que a interfase ela é muito mais longa, e logo depois inicia a mitose, que é a divisão da célula, e ela é bem menor. Então, anteriormente, achava-se que esse momento de divisão da célula era mais intenso, mas com o avanço da microscopia eletrônica, né, e com estudos que foram, né, se aprofundando em relação à questão da divisão celular, hoje entende-se que a fase, que quando a célula não está se dividindo, que é a interfase, ela é mais longa e ela é muito intensa. Então, nós vamos agora falar especificamente da interfase. Ela é dividida em 3 etapas, que nós chamamos de G1, S e G2. A fase G1 está havendo o crescimento dessa célula, ela precede a duplicação do DNA e ocorre intensa síntese de RNA e proteínas. Acabou a fase G1, vamos entrar na fase S, que é uma fase muito relevante, muito significativa. Por quê? Ocorre a duplicação do material genético, além de ocorrer a duplicação do centro celular. Esse centro celular são os centríolos. Qual a importância dessa duplicação do DNA? O que ocorre? A partir de todo o ciclo celular, em que você tem a interfase, depois você tem a mitose, você tem inicialmente uma célula
que a partir de finalizar o ciclo celular, ela vai formar 2 novas células. E essas 2 novas células, elas são idênticas à célula-mãe, ou seja, células filhas idênticas à célula-mãe. O que quer dizer isto? Ela tem o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Então, por isso que esse momento da interfase, ela é muito significativa, principalmente a fase S, onde eu estou tendo duplicação do meu material genético, para que eu possa formar 2 novas células com o mesmo número de material genético. Então, ele precisa ser duplicado e depois metade vai para cada célula. Assim como os centríolos também são duplicados aí ao centro celular para que possam ir para cada célula. Acabou a fase S, eu entro novamente em outra fase, agora a G2, que sucede a duplicação, separação dos centros celulares e começa novamente a síntese de RNA e de proteínas. E acabando essa fase G2, a célula inicia a divisão celular através do processo da mitose. Bom, vale ressaltar algumas observações sobre o ciclo celular, como está aqui no slide. As células não apresentam o mesmo ritmo de divisão celular. Algumas dividem-se constantemente, como são células da pele, tecido epitelial. Outras normalmente não se dividem, mas caso seja necessário, podem voltar a se dividir, como exemplo, células ósseas. Existem aquelas que depois que se diferenciam não se dividem mais, mesmo em caso de lesões, que é o caso dos neurônios. Hoje em dia existem alguns estudos observando que pode haver algum tipo de divisão celular, mas, do geral, elas não se dividem. Então, falando de divisão celular, nós temos 2 tipos de divisão celular, que pode ser a mitose ou a meiose. Então, vamos ver a diferença entre mitose e meiose. Então, a mitose é uma divisão celular onde uma célula-mãe origina 2 células filhas idênticas à célula-mãe. Significa dizer que a célula-filha terá o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Então, se a célula-mãe tem 46, cada célula-filha também terá 46 cromossomos. Qual seria a finalidade da divisão mitótica? Nos unicelulares, a reprodução, então, tem unicelulares que a reprodução é assexuada, então ela se dá através de mitose. E nos pluricelulares, né, você tem um crescimento, então vamos imaginar, a partir lá da reprodução, o óvulo espermatozoide fecunda e surge a primeira célula ovo-zigoto. Né? Então, ali de uma célula que vai se multiplicando por mitose, você tem um crescimento. Então, quando chega a 9 meses, nasce o bebê já com toda a sua estrutura, todos os seus tecidos, órgãos, sistemas. E a mitose também, ela se dá na regeneração do nosso organismo, na reposição de células. Então, as células têm um tempo de vida, então elas precisam ser repostas. Então, nós temos essa reposição e essa regeneração através de processos mitóticos de mitose. A meiose é diferente em que da mitose. É uma divisão celular em que uma célula, né, vai gerar 4 células filhas com a metade do número de cromossomos. Nós estamos falando de formação de gametas. E qual a importância da meiose? É a manutenção do número de cromossomos da espécie. Então, vamos pensar. Se não houvesse a meiose e os gametas, óvulo e espermatozoide, também tivessem 46 cromossomos, o que aconteceria? O novo indivíduo não teria mais 46 cromossomos em suas células, já teria 92, então não seria o indivíduo da mesma espécie, né, com características totalmente diferentes. Se a gente pensar que um cromossomo mais ou um cromossomo menos já traz várias síndromes, que traz várias alterações, né, através de um processo mutacional, imagine se não houvesse a meiose. Então, a meiose, ela tem uma importância na formação de gametas, ela é um processo reducional, reduz o número de cromossomos e ela faz a manutenção dos números de cromossomos da espécie. Então, a gente consegue manter a nossa espécie. A mitose, ela é um processo equitativo em que uma célula
mãe produz células iguais, né? E ela tem a sua importância aí na reprodução e na regeneração e crescimento do indivíduo. Então, esses esquemas, né, demonstram aqui as diferenças entre mitose e meiose. Então, no primeiro aqui nós estamos vendo o processo da mitose, então vocês podem observar que tem uma célula lá dentro do núcleo, vocês estão vendo 4 cromossomos. E ao final do processo, as 2 células filhas produzidas têm o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, isso aqui é um exemplo hipotético. Aqui ao lado tem o processo da meiose, então você tem lá no início 4 cromossomos e ao final você vai ter formação de 4 células e cada uma com 2 cromossomos, ou seja, um processo reducional. As células filhas têm a metade do número de cromossomos da célula mãe. Então nós vamos passar agora ao estudo, né, da mitose. Então, a mitose, já falamos da finalidade dela, importância, e as fases da mitose são a prófase, metáfase, anáfase, telófase, nessa sequência. Então, agora nós vamos falar das características de cada fase. Então, nós vamos falar da primeira fase, que é a prófase. É ao final de apresentar todas as fases com as características, seria interessante vocês voltarem àquele slide inicial em que há uma animação e que ali aparece todas as fases. Então, ao final, quando vocês já conhecerem todas as características, vocês vão agora visualizar aquela animação e eu, como sugestão, que vocês possam ir identificando em que fase a imagem está apresentando, tá? Que vocês possam fazer essa identificação. Então, vamos falar da prófase. É a fase inicial, é a fase mais longa da mitose. Os filamentos de cromatina começam a se condensar. Então, vamos lembrar, nós estamos entrando na divisão celular mitose, a célula acabou de sair da interfase. Então, lá na interfase, os cromossomos estavam desespiralizados, houve a duplicação dos cromossomos, então nós estamos iniciando. Então, agora, essa cromatina, na realidade, ela vai receber o nome de cromossomo a partir agora que ela começa a se condensar. O nucleolo, como eu falei, ele é muito visível na interfase, ele agora começa a desaparecer. Cada par de centríolos se dirige para polos opostos, então lembram que centríolos ou centro celular foram também, né, duplicados lá na interfase, numa daquelas fases. O que nós temos também? Vai formar fibras do fuso mitótico, então vocês estão vendo aqui no esquema. Essas fibras, né, como se fossem fios, né, fusos, estão ligados aos centríolos, que estão aqui em lados opostos, e esse fuso, né, que a gente chama de fibras do fuso mitótico, eles começam a se prender aqui nesses, agora chamamos de cromossomos, que eles começaram a se condensar. E aí é o que nós falamos aqui, a carioteca começa a se fragmentar. Por que essa carioteca começa a se fragmentar? Ao final, nós vamos formar 2 novas células. Então, vai ter que ter uma desconstrução dessa célula para dar origem a 2 novas células. E os cromossomos prendem-se a essas fibras. Então, observem esse esqueminha que ele está demonstrando o que eu estou falando aqui, né, dessas características da prófase. Então, nós estamos agora na segunda fase, metáfase. É uma característica muito importante, é o grau máximo de condensação. Então, se tem uma pergunta lá, em que fase da mitose eu consigo estudar da melhor forma os cromossomos? Você vai falar que é a metáfase, porque eles estão no grau máximo de condensação. Eles também agora estão todos alinhados no plano equatorial da célula, que nós chamamos de placa metafásica ou equatorial. E as cromátides irmãs ainda estão unidas pelo cromossomo. Então, o que acontece aqui? Cada bracinho do cromossomo nós chamamos de cromátide. E essa cromátide é presa por uma estrutura que nós chamamos de centrômero. Chegamos na anáfase, né? Então, o centrômero de cada cromossomo duplicado divide-se longitudinalmente, separando as cromátides irmãs. Então, nós podemos observar aqui no esquema que essas cromátides irmãs estão começando a se separar.
passam a ser chamados cromossomos irmãos e são puxados para os polos, né, opostos da célula, orientados pela fibra. Então, aquela fibra do fuso que está presa nos centríolos, em cada polo, esses centríolos, eles começam a puxar agora chamados de cromossomos irmãos. Quando os cromossomos irmãos atingem os polos das células, termina a anáfase. Então, agora entramos na telófase, que é a etapa final da mitose. Então, o que nós temos na telófase? Desaparecimento do fuso mitótico, não tem mais aquele fuso que ficava, né, puxando esses cromossomos irmãos. Reorganização da membrana nuclear, a membrana nuclear tinha desaparecido, então ela volta a se reorganizar. Descondensação dos cromossomos, então os cromossomos foram condensados, né? E agora ele volta a se desespiralizar, descondensar, e você tem o reaparecimento também dos nucleolos, que eles tinham desaparecidos, né, no processo. E você tem também, né, os dois novos envoltórios nucleares que reconstituem-se a partir das membranas do retículo, a membrana plasmática se invagina, formando um sulco, e aí termina a divisão dos núcleos e inicia-se a divisão do citoplasma, com distribuição mais ou menos equitativa dos orgânulos em 3 células filhas. E ao finalzinho, então, a gente tem aí o esquema, vocês já estão conseguindo perceber que ao final você vai ter o quê? A formação de 2 novas células com o mesmo número de material genético da célula-mãe. Dando continuidade ao estudo da divisão celular, nós vamos agora entender o funcionamento da meiose, né? Então, primeiro, né, nós já falamos e vamos repetir que a meiose ocorre apenas nas células das linhagens germinativas masculinas e femininas. Então, a meiose ela vai ocorrer para a formação dos gametas, o espermatozoide e o óvulo. Uma célula dá origem a 4 novas células com a metade do número de cromossomos da célula inicial. Então, repetindo, a meiose é um processo reducional. E ela tem uma grande importância, que é a variabilidade gênica. Ou seja, esses gametas, eles trazem informações diferentes. Então, diferente da mitose, em que as células filhas tinham a mesma carga genética da célula-mãe. Aqui não, vai ter uma variabilidade gênica. Daí a gente tem o quê? A formação de indivíduos que têm características diferentes. Eu recebo parte, né, dos cromossomos paterno e parte materno, mas conforme esses cromossomos vão se juntar, quando eles passam a ser homólogos, eu vou ter as minhas características, né? Eu vou herdar essas informações, mas as minhas características serão minhas características, diferente do meu pai e da minha mãe. A minha herança veio deles, mas conforme elas se combinam, eu vou ter as minhas características. Então, esse esquema mostra o início da intérfase, que nós já estudamos, a fase entre uma divisão e outra, aqui iniciando um processo de meiose. Então, no caso da meiose, a gente tem meiose 1 e meiose 2. Então, nós observamos que, ao final, o número de cromossomos, ele é o que? Ele é reduzido. Então, vocês percebam esse esquema aqui. Então, nós temos, inicia com uma célula diploide, 2N, e finaliza com 4 células N, células haploides. Então, isso só acontece com os gametas. Então, a meiose ela é dividida em 2 fases, meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 ela é chamada de reducional e ela é subdividida em 4 fases, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. São aquelas mesmas fases que nós estudamos na mitose. E quando chegar na meiose 2, nós vamos ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. O que vai ter uma grande diferença é justamente a meiose 1 na fase prófase 1. Aqui nós vamos ter 5 subdivisões, que nós vamos ver agora no próximo slide. Bom, nós entramos agora, né,
na prófase 1. A prófase 1 ela é subdividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, vamos falar da primeira, que é o leptóteno. Está iniciando a prófase, então os cromossomos começam a se condensar, né? E eles começam a ficar mais visíveis. Logo depois entramos na outra fase, zigóteno. Aí ocorre uma sinapse. O que é uma sinapse? É um pareamento de cromossomos homólogos. Então, os cromossomos começam a ficar pareados. Nós vamos ver melhor na imagem. E aí entramos na outra fase, que é o paquíteno, onde duas cromátides de cromossomo tornam-se visíveis. Os dois homólogos pareados mostram então os 4 filamentos. Então, o paquíteno vai ocorrer, alguns autores dizem que começa no paquíteno, outros autores dizem que o crossing over é no diplóteno, mas vamos considerar que ele inicia no paquíteno. O que é o crossing over? O crossing over é o que tem grande relevância na meiose. É a troca de segmentos homólogos entre cromátides homólogas não irmãs de um par de cromossomos homólogos. Então, nós vamos ver na imagem. Pedaços, né, desse cromátide, desse cromossomo, vai ser trocado com outro cromossomo. E aí, justamente, esse crossing over que vai permitir uma das grandes importâncias da meiose, que é a variabilidade gênica. Então, nós vamos ver isto com mais clareza nessa próxima imagem. Então, nós estamos falando desse fenômeno que é o crossing over. Então, como nós estávamos falando, é o crossing over, ele inicia no paquíteno, então agora nós estamos na fase paquíteno, e ele vai dando continuidade à próxima fase, que é diplóteno. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo cromossomos homólogos. Então, tem aqui os cromossomos que estão emparelhados, vocês estão vendo aqui logo a primeira imagem. Um cromossomo azul, um cromossomo vermelho. Então, nós temos par de cromossomos homólogos, né, que eles foram formados lá durante a prófase 1. E aí, o que nós vamos observar agora? Vocês estão vendo que há um deslizamento de uma cromátide, de um bracinho desse cromossomo com o outro, do outro cromossomo. Então, esse ponto aqui em que ele desliza e que tem esse encontro aqui, nós chamamos de quiasma entre as cromátides adjacentes dos cromossomos homólogos. Então, temos 2 cromossomos homólogos, o azul e o vermelho, um bracinho de cada um, que nós chamamos de cromátide, cada bracinho desse, eles se cruzam, e esse ponto em que eles se cruzam nós chamamos de quiasmas. E esse ponto em que houve, né, esse quiasma, há uma quebra e há uma troca de segmentos entre essas cromátides. E justamente essa troca de segmentos é que possibilita uma variabilidade genética, ok? Então, ainda estamos na prófase 1, dando continuidade às subfases. Então, entramos no diplóteno, que seria a melhor visualização dos quiasmas, né? Aquele ponto de contato entre as cromátides que nós vimos no esquema anterior. Então, por isso que o crossing over ele começa no paquíteno e ele vai terminando no diplóteno. E depois passamos para a última subfase da prófase 1, que é a diacinese, que seria a terminalização dos quiasmas, desaparecimento do nucleolo, desintegração da carioteca. E nesse momento também nós temos o que? Os centríolos, né, eles migram para os polos opostos e organizam o fuso da difusão. E, como nós já falamos, os nucleolos desaparecem, a carioteca se desfaz após a prófase 1, então já estamos dando início, né, como se fosse um anúncio da próxima fase, que é a metáfase. Finalizamos a prófase 1, entramos na metáfase 1, é um momento em que os cromossomos já estão bastante condensados, e eles começam a se posicionar no plano equatorial da célula, como vocês podem ver aqui na imagem. Esses centrômeros
dos cromossomos homólogos, porque vocês estão vendo aqui um vermelhinho e um azulzinho, então são cromossomos homólogos. Ligam-se às fibras que partem dos centríolos opostos. Então, a gente já tem aqui os centríolos e essas fibras vão se ligar a esse centrômero, que vão se ligar a esse centríolo, e essas fibras vão começar a atuar. Na anáfase 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, como vocês podem ver aqui na imagem. Vocês estão vendo que o vermelhinho está indo para um lado e o azul para outro. Emigração dos cromossomos para os polos da célula, por encurtamento das fibras do fuso. Então, vocês lembram que eles estavam tudo na placa equatorial anteriormente, né? Essas fibras se ligaram aqui ao centrômero e agora essas fibras começam a se encurtar e com isso eles vão sendo separados. E não ocorre divisão do centrômero, eles são separados para os polos opostos. Chegamos na última fase da meiose 1, que é a telófase 1. Então, nela, começa a surgir o reaparecimento da carioteca e do nucleolo. Os cromossomos começam a se descondensar, né? Ocorre a citocinese, que começa, então, essa separação das duas células filhas. Essas duas células filhas agora haploides, então aqui foi a meiose 1, ela foi reducional, e segue-se um curto intervalo, que às vezes pode acontecer ou não, que se chama intercinese, que procede à prófase 2. Então agora nós vamos entrar na meiose 2 e vamos passar por todas essas fases novamente. Iniciamos agora a meiose 2 e começamos da mesma forma que na mitose, na meiose 1, pela prófase 2. E na prófase 2 temos o desaparecimento, o início do desaparecimento da carioteca e do nucleolo, como vocês podem começar a ver aqui na imagem. Os cromossomos lá no finalzinho da telófase 1, eles estavam desespiralizados, ele inicia a espiralização e também vai ocorrer a duplicação e migração dos centríolos, né, para os polos. Passamos para a metáfase 2 e na metáfase 2 os cromossomos se posicionam na zona central, né, na chamada placa equatorial da célula, e começam a se ligar às fibras do fuso, e essas fibras partem lá do centríolo. Então, nós estamos observando os cromossomos aqui, esses cromossomos com suas cromátides e com seu centrômero próprio. Chegamos então na anáfase 2 e ocorre a divisão dos centrômeros com a separação das cromátides irmãs, e você começa a observar a migração dos cromossomos para os polos da célula, ou seja, essa migração para os polos, ela começa a sair aqui da placa equatorial e pelo encurtamento das fibras feita pelo centríolo, começa a ter essa migração para os polos da célula. Chegamos então na última fase da meiose 2, finalizando todo o processo da meiose, que é a telófase 2, e como anteriormente também começa a acontecer o reaparecimento da carioteca e do nucleolo, começa a ocorrer a descondensação cromossômica, como vocês podem ver aqui, né, dentro do núcleo. Após ou ao mesmo tempo que a telófase ocorre, você começa a ter a citocinese, que começa a ter a divisão do citoplasma, porque ao final, como nós já falamos inicialmente, nós vamos ter 4 células. E nós vamos ter, então, ao final, 4 células haploides e geneticamente diferentes, que justamente essa diferenciação aqui genética se dá pelo crossing over, por aquela troca de partes, né, das cromátides dos cromossomos. Gostaria imensamente de agradecer a atenção de todos. Eu gostaria de finalizar com essa frase também, que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Isso significa dizer que não desistam
Foi um ano difícil, principalmente para vocês que chegaram na FATEC, que já era uma grande novidade, um grande desafio de estar numa escola técnica, mas não esqueçam, vocês conseguiram passar, vocês foram selecionados, vocês têm muito diferencial e vocês enfrentaram o muito adverso, que foi esse ano de pandemia, que foi o ensino remoto emergencial. Nós enfrentamos juntos. Então, eu deixo como mensagem que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, acreditem nos seus sonhos, não desistam, sejam persistentes, tenham metas na vida de vocês, busquem saber aonde vocês querem chegar, que faz toda a diferença no nosso resultado. Então, tenham assim momentos de tranquilidade. Olhe para essa imagem aqui da natureza, da água, energia, do sol. E isso tudo nos traz energia, nos traz equilíbrio. Então, nós precisamos de buscar esse equilíbrio para continuar indo em frente. Não sabemos o que vem por 2021, mas uma coisa é certa, nós professores, eu, professora Elizabeth Guilhermina, vou estar aqui, vou estar com todo o empenho e para que eu possa dar o meu melhor e ajudar vocês, certo? Muito obrigado por tudo. Estou sempre à disposição.